Ah, agora foi, agora foi. Acho que agora foi, pessoal. Vocês estão conseguindo me ver de novo? Porque deu um errinho aqui na minha conexão. Deu que tava com a conexão fraca. Voltei. Espero que vocês consigam aí, todo mundo acessar. Olá, Estela. Tô assinando aqui. Gente, como eu tava falando, mas acho que a minha internet deu um probleminha de conexão. Foi isso que aconteceu. Foi um problema de conexão mesmo, mas já voltou. O que que acontece? Vamos lá. Oi, Laura! Gente, tô com uma saudade da Laura. É muito bom conversar com pessoas inteligentes. Então, como eu tava falando, gente, eu vou fazer essa semana, como muita gente pediu pra continuar com as live cults, eu decidi fazer hoje sobre ditadura, porque, sei lá, acho que o Brasil tá meio maluco, sabe? Eu não sei o que tá acontecendo, as pessoas não têm ideia do que realmente foi uma ditadura. E eu vou convidar hoje para falar comigo, né, o meu amigo que é jornalista, editor-chefe do jornal que ele mesmo criou. Isso é muito legal, porque o Hélio é uma pessoa muito inteligente, muito, que eu gosto muito, sou muito fã. Cacaio, beijo, entendeu? E eu acho que ditadura é uma coisa que tem que ser dita, tem que ser conversada, não só nas conversas do dia a dia, mas também assim, em sala de aula, ou onde você estiver. Porque as pessoas, elas acho que elas estão esquecendo, como eu disse anteriormente, elas estão esquecendo sobre ditadura. Elas realmente esqueceram o que, que é a ditadura, o que foi. Eu acho que é pela falta de experiência. Tô esperando só o Hélio entrar. Enquanto isso, gente, vai mandando aviãozinho pro pessoal que a gente vai falar sobre ditadura nessa live coach. O Vitor, muito tempo que eu não te vejo, né, cara? Pô, como que você tá? E a gente vai falar sobre ditadura hoje. Então, assim, vai mandando esse aviãozinho que é muito importante, porque mesmo quem não vai fazer Enem, bagagem cultural é sempre muito bem recebida, eu, pelo menos é o que eu defendo, e os alunos ou quem tem algum amigo que vai fazer Enem, etc tal, quiser, a gente também vai disponibilizar depois o roteirinho, tá, com a matéria e as curiosidades sobre ditadura no Brasil. Eu tô esperando aqui o Hélio entrar, porque ele ainda não está online, vou aqui mandar uma mensagem para ele, tá? E aí, gente, é isso, as lives cults estão bombando, assim, pelo que eu tô vendo, muitos alunos estão procurando. Oi, Mariana. Mariana, muita gente pediu o nosso material aquela quinta cult, aquela live cult que a gente fez sobre economia, o Brasil e economia, sabe? Os ciclos econômicos, a situação Brasil 2020 econômica. Muita gente pediu, foi muito legal, Mari, muito legal mesmo. Deixa eu ver aqui se o Hélio já está online aqui, que eu vou mandar o convite para ele. Por algum motivo também a internet hoje, pessoal, não tá valorizando muito. Então, gente, enquanto o Hélio não entra aqui, eu vou falando o que que acontece com o Brasil, tá? Nossa, gente, a internet hoje não tá querendo ajudar, hein? Bem, vamos lá. O que que acontece? Olha só. Dia 31 de março de 64 foi quando estourou o golpe militar no Brasil. Oi, Dali. Dali, tô esperando seu pai entrar. O seu pai não entra. Que triste. Eu acho que a internet dele não tá boa. Então, o que acontece? 31 de março de 1964, estourou literalmente o golpe militar no Brasil. E o que que foi o golpe militar, gente? O que que a gente pode entender como golpe militar? É literalmente quando o exército, as Forças Armadas, elas invadem o país, entende? Elas literalmente... Vou mandar uma mensagem aqui e entra lá. Pronto. Elas automaticamente controlam o governo e elas literalmente começam a, vamos dizer assim, governar da forma que eles acham que deveria ser certo o governo, independente se seja para minorias ou maiorias. E aí o que acontece? Hoje eu tô pensando em falar sobre várias coisas interessantes, que a gente fez uma pesquisa, como eu já falei, e eu tô esperando o Hélio entrar, porque a internet aqui na região hoje não está boa. Não sei o que tá acontecendo. Um amigo meu também tentou fazer uma live agora. Ah, ó. O Hélio entrou. Lahreina! Lahreina também está online, que delícia. Deixa eu ver aqui. Cadê fazer o convite pro Hélio? Aqui. Esperar ele entrar aqui, vamos ver se vai. Tá aguardando a conexão. Vamos ver. Olá, Hélio! Olá, Júnior! Como é que tá você? Tudo ótimo. Parece que dessa vez agora a nossa live vai sair, né? Porque a internet não Vamos tá lá, vamos ajudando. ver. Ah, mas tá Então, tá tranquilo. entrando o pessoal aqui, já tem ex-alunos aqui, amigos, o pessoal tá Ô, entrando. coisa boa, coisa boa. Entendeu? E eu estava explicando para eles, Hélio, que essa questão da live cult para os alunos do ensino médio, até para quem não é, para quem quer participar, eu acho muito Uhum. legal porque é algo que você pode, como assim, trocar conhecimento.
Eu sou muito Isso. dessa bandeira, sabe? Mas assim, fala um pouco Aham. de você, porque muita gente conhece, mas tem muita gente que não conhece também. Ah, bom, é o seguinte, vamos lá, Júnior. Primeiro, eu queria fazer umas considerações, né, a respeito Fica à dessa nossa vontade. conversa. Aliás, parabéns pela iniciativa, Ah, né? obrigado. É sensacional. Você sabe que eu sou teu fã, né? Você é um cara. É idem, é idem, é idem. Mas vamos lá. Bom, primeiro que eu queria deixar para essas pessoas que já estão nos acompanhando é o seguinte: eu não tenho nenhuma relação política com esse desenho atual no nosso país, né? Então alguém pode falar, o cara é jornalista, então é de esquerda, né? Tem ainda essas coisas que vêm lá de trás, né? E não, por acaso não sou. Também não sou de direita, não sou muito menos da ultradireita, Uhum. né? Você me conhece, mas muita gente não sabe. Eu sequer republicano sou, É, né? Então, né? Então, na verdade, agora não é porque eu tenho uma convicção monarquista e que faça parte desse movimento, né? Algumas pessoas dizem, pô, o cara realmente é um sonhador, é monarquista, né? Pô, aí a nossa resposta sempre é, se a monarquia é um sonho, a república é um pesadelo. Mas de qualquer verdade. maneira, né? A gente tá, eu queria falar isso, né? Para que as pessoas não pensem que o nosso discurso ele será de alguma forma motivado, né, por uma tendência política de direita ou esquerda, porque o nosso país está polarizado, né? Uhum. E me espanta muito, sabe, Júnior, porque eu tenho facilidade de compreender muita coisa, mas ao mesmo tempo eu tenho dificuldade de compreender certas coisas, como, por exemplo, a insistência do comportamento brasileiro de não conceber uma informação diferente da dele, né? A gente vive num país em que se você não torce pro time do cara, o cara, pô, já te ofende, né? A gente vê aí que acontecem coisas que porque o outro tá lá no estádio torcendo pelo time dele, pô, então ele merece ser esculhambado, agredido, né, violentamente, às vezes até morto, assassinado, só porque faz parte de um outro time, de uma outra torcida, né? Então a gente hoje vive aqui numa situação muito interessante. Eu achei sensacional e eu quero te agradecer muito por poder fazer parte dessa nossa conversa para falar dessa situação aí do regime militar do passado que assombra, né, os nossos dias hoje, exatamente porque a questão ela é muito simples, né? A gente hoje pode discutir isso. Hoje alguém pode até querer isso de volta, exatamente porque nós estamos num momento em que é permitido que você pense, é permitido que você não pense, é permitido que você queira algo ou não queira, enfim, e mais do que isso, você possa expressar isso, né? Então eu sempre olho com muita atenção, com muito cuidado, né? Tem coisas que realmente agridem a gente, mas eu penso, poxa, mas que bom que ele pode falar isso, né? Que bom que ele pode dizer isso, né? E a gente teve aí essas manifestações recentes, né, populares, onde as pessoas pediam o AI-5 de volta, né? Então eu fico Isso me dá um imaginando. calor que eu não consigo entender, mas tudo bem. Pois é, então quer dizer, a gente precisa realmente conversar sobre isso. Então, mais uma vez, eu elogio a sua Ah, muito iniciativa, obrigado. né, e agradeço ao mesmo tempo por me convidar para falar. E dentro dessa minha introdução, eu queria dizer o seguinte, que o que eu falar, eu vou falar de acordo com o que eu penso, né? É claro que nós vamos falar de registros históricos. Sim. Mas dentro dos registros históricos, e aí agora eu vou dar assim uma pimentada nessa nossa conversa e eu vou implicar um pouquinho com vocês historiadores. Olha que eu tenho uma historiadora aqui na minha casa, né? Beijo pra ela. Que está acompanhando a gente, né? Sim. Então, assim, porque na verdade, a história, ela é sim um registro, mas quando a Uhum. gente fala de tempos muito passados, esses registros, eles passam também pela ótica, pela visão e pela percepção do historiador. Sim. Se você me permite, por exemplo, eu não sei agora, mas lá no meu tempo, no tempo que ainda era ginásio, segundo grau, nesse tempo ainda, a gente via ali quando se falava de Roma, do Império Romano. Aí o título do livro que eu li, que me ensinaram na escola, é A Expansão do Império Romano. Beleza, lindo, a expansão, mas como é que foi a expansão? Pô, os caras, né, eram guerras violentíssimas, derramamento de sangue, né, subjugavam aqueles povos e, enfim, era uma coisa absurda. Quando esses povos
conseguiram se organizar, alguns desses se organizaram, e tentaram retomar a sua identidade como nação, como povo, e, enfim, lá no livro vinha assim, a invasão dos bárbaros. Quer dizer, porra, então os romanos não invadiram nada. Os bárbaros que querendo retomar a sua identidade é que foram os invasores. Então, quer dizer, é registro, realmente isso tudo aconteceu. Mas a forma com que foi apresentado na história dá a impressão que os romanos eram fofos. E os outros que queriam retomar aquilo que era deles por direito eram os bárbaros, né? Eram os não. Então, no final da história, esse discurso todo, Júnior, é para falar que a gente sempre tem alguma coisa para rediscutir sobre a história, né? E é muito interessante que a gente faça isso, porque, afinal de contas, nós estamos vivendo em momentos bem tenebrosos aí, né? Eu penso, e não estou me referindo ao coronavírus, não. Estou me referindo mesmo a essa atitude de parte do povo brasileiro de querer reviver um momento tão sombrio, né? Tão terrível da nossa história. Mas vamos conversar. Então, é isso que eu queria dizer. Primeiro, eu estou falando por mim, né? Eu acho que se você quisesse contar só a história da ditadura militar, você convidaria minha esposa, que é historiadora, igual a você, e vocês contariam história. Mas você se atreveu a chamar um jornalista. Então, meu amigo... Eu quero polêmica! Então, vamos polemizar. Então vamos lá, Hélio. Eu quero mandar um beijo pro Fábio Klein, que entrou agora, que é uma pessoa que eu gosto muito. Tá? A Gi aí também que chegou. Gigi, beijo pra Gigi. O Fábio, eu gosto muito do Fábio, e toda vez que eu falo de ditadura eu lembro do Fábio, porque o Fábio, ele foi a primeira pessoa que literalmente me mostrou aquela música do Cálice. Eu não sei se ele vai lembrar disso, mas eu nunca mais me esqueci disso, do Cálice. E essa música é muito interessante nos tempos da ditadura. Mas vamos lá. 31 de março. Nós temos o golpe político. Ele simplesmente acontece, os militares invadem o poder. E no dia 9 de abril, assim, do nada, a gente já começa com um novo presidente, um governo provisório, digamos assim. E no dia 9 de abril, a gente já tem o primeiro do que seria uma loucura, que seriam, no meu ponto de vista, os atos institucionais. O primeiro, obviamente, né, ele dá um poder de 6 meses, né, durante 6 meses, poderia se caçar os mandatos, suspender, modificar a Constituição e já se intitula ali uma eleição, onde a gente vai ter o Castelo Branco, né? O Humberto de Alencar Castelo Branco. E aí eu queria te fazer, que já tem uma pergunta já, como que você enxerga o que é o estado de sítio? Porque hoje em dia todo mundo fala assim, corona tá aí, vamos entrar em estado de sítio. Daqui a pouco vai vir estado de sítio. E não é bem isso o estado de sítio, né? O estado de sítio é uma suspensão temporária dos direitos, é uma suspensão, assim, para todo mundo poder entender os alunos. Não é um recolhimento. Não é um recolhimento. Exatamente, tem essa diferença. E aí que vem aquela questão, como nessa época que eu não vivia, né, a ditadura, mas nessa época, como que você enxergava o estado de sítio? Aí é bem complicado toda vez que... Bem, para quem está nos assistindo, né? Você é um historiador, né? Eu sou um jornalista. O jornalista, ele se forma em coisa nenhuma, né? O historiador, ele se forma em história. O jornalista, na verdade, ele aprende a pesquisar, né? E aí é onde a gente, né, esbarra com os historiadores, né? O jornalista, ele aprende a buscar informações, enfim. Ele recebe um monte de coisas e ele aprende de tudo um pouco. Sim. Né? Diferentemente do historiador que sabe de tudo daquilo que ele se propôs a estudar e a se profissionalizar. Então, sempre que eu, como jornalista, não historiador, eu vou lá atrás para buscar alguma informação para embasar alguma coisa que eu venha falar nos dias atuais, eu tenho um cuidado, sabe? Um cuidado muito grande, porque a gente tem que entender o contexto sempre. Exatamente. O contexto é muito importante, né? Então a gente está falando de uma época que há poucas décadas atrás estava se vivendo o tempo do Hitler, do Mussolini, né? Enfim, a Rússia comunista, né? A União Soviética, né? Então, quer dizer, foi um momento muito complicado. Sim, e parece que se esqueceu disso, sabe? Parece que as pessoas não estão tendo essa consciência,
sabe? Do que realmente foi esse momento da ditadura e do pré-ditadura, né? Porque a gente teve a Segunda Guerra Mundial, que foi um massacrante também. Não, sabe? foi uma coisa terrível. Exatamente, exatamente. Então a gente está falando de um Brasil ainda muito com a sua república. Sabe que a república sempre foi muito frágil e continua, né? Ainda muito frágil no que a gente pode chamar de democracia, né? Das suas instituições fortalecidas e tal. A gente ainda é muito frágil. Se não fosse frágil, nós não estávamos comentando aqui o passado, 30 anos passados. A gente, né, sabe que a república ela vem de golpes em golpes. Sim. Né? Na verdade, ela se estabeleceu com golpe, não foi o que Marechal... Não foi uma transição pacífica, né? Não foi uma transição, nem foi popular. Um belo dia acordamos e cadê? Cadê? Simplesmente a gente entende que foi dado um golpe que não era popular, foi um golpe militar. E uma coisa para quem está nos assistindo é o seguinte, gente, isso não se questiona. Eu falei que até a história a gente pode questionar, mas tem coisas que a gente não questiona. Por exemplo, toda vez que os militares saem dos seus quartéis e tomam poder, isso é golpe, gente. Sim. Isso é golpe. O militar ele não tem que sair do quartel e assumir poder de país nenhum. Veja, por exemplo, os Estados Unidos. Rapaz, o americano, né, que esnoba a democracia, tem um respeito, uma admiração pelos militares, que é uma coisa absurda. A gente volta e meia vê aí umas cenas de militares. Outro dia eu vi de uns militares que fizeram... trocaram de aeronave num certo aeroporto, tiveram que passar pelo saguão, os civis levantaram, aplaudiram, né? Então, quer dizer, agora, nem se ousa pensar, não, vamos assumir porque virou bagunça. Não, o respeito à opinião, às múltiplas opiniões, né? Isso está muito bem fundamentado para aquela nação, para aquele povo, para o americano. Sim, e aí o que acontece? Castelo Branco ele vai ser o presidente que vai consolidar esse regime. Ele vai chegar e vai conseguir organizar de uma forma que, tipo assim, vai ser assim, a cartilha é essa, vamos começar a seguir. Ele organiza o primeiro capítulo dessa história de terror. E logo em seguida, ele briga mesmo com sindicatos, jornalistas, estudantes. Ele fecha, por exemplo, a UNE, né, a União Nacional dos Estudantes, ele entra de peito contra isso. E em 2 meses, a gente tem 300 pessoas que tiveram seus mandatos cassados. Políticos cassados, exatamente. Sim, exatamente. E aí, logo em seguida, eu acho que assim, ele não contente, porque eu acho que a população, obviamente, dessa época, como eu já te disse, eu conheço por estudar, eu não vivi, a população ela já começa a meio que sentir tem alguma coisa errada, né? Aqui não é massa de manobra, né? Digamos assim. Mas é muito importante, Júnior, a gente lembrar que esse golpe militar de 64, ele teve, sabe, o apoio da população. Não, né? Sim. Falando da grande massa contexto, de manobra, digamos assim, né? Nessas décadas de 1960, a gente está falando da Guerra Fria, né? Com a sua força, né? Então quer dizer, o temor do comunismo, e não era só comunismo não, a gente fala muito comunismo e tal em função daquilo que aconteceu aqui, mas também havia uma pressão também do nazismo e uma série de outras coisas que estavam aqui causando um temor, e isso foi, né, explodindo, né, como dentro de um caldeirão, né? Então a gente entende o seguinte, que houve sim todo um processo. Os grandes jornais, a grande imprensa na época apoiou também. Sim. Né? A gente tem uma coisa que se repete muito, né? Toda vez que se une política com religião, a gente sabe que não vai dar certo. Deixa eu abrir um parênteses. A marcha da família com Deus pela liberdade. Eu falo muito com meus alunos, o maior mito do Brasil não é jogador de futebol, não é presidente, não é nada. O maior mito do Brasil se chama Estado laico. Porque o Brasil nunca foi um Estado laico. Não, o Brasil é a história. Se você ler aí, sempre que a religião esteve, seja ela qual fosse, né, ligada ao poder, o final não é bom. Aliás, o início, nem o meio, nem o fim. Né? Então a gente, quando a gente começa a trazer para a política a questão religiosa, ela é muito perigosa. Eu estou falando isso porque lá atrás teve a marcha, né? A marcha da família por Deus, né? Imagina, marcha da família com Deus pela liberdade.
né? Então lá as mães lá saindo com as criancinhas no colo, né? Na verdade no colo não, as babás é que estavam com as Sim. crianças no colo, porque eram movimentos da classe média, né? Eram movimentos da classe alta. E os jornalistas, a grande imprensa apoiava. E o grande problema ali era o temor da infiltração comunista, porque a gente está falando aí de Luiz Carlos Prestes, a gente está falando de Brizola, está falando né, de vários processos aí. E então, na verdade, havia um temor. Agora, eu penso, né, que é claro que o país, como soberano, né, ele precisa reagir quando ele se vê recebendo uma interferência externa, né? A gente sabe que era patrocinada pela então União das Repúblicas Repúblicas Socialistas Socialistas Soviéticas, Soviéticas. né? E a gente então sabe que eles estavam expandindo também ali, e claro que o país tem que se defender, né? Agora, a questão do como se defender é que a gente precisa conversar, né? Porque, por exemplo, você quer um comunista, entre aspas, atual, mais vermelho do que o Lula, por exemplo, né? Ele ficou 8 anos no poder, Aham. né? E ainda elegeu ainda a sua sucessora. Então, quer dizer, eu penso que pelas formas democráticas, Estados Unidos, né, ali é muito polarizado também, bastante. Mas ora é republicano, ora é democrata, ora é republicano. Então o povo ele pode ir transitando de um lado para o outro, né? Experimentando, vendo o que dá certo. Não gostou, muda, mas pelo voto. Sim. Muda pela legitimidade, muda pela liberdade, entendeu? Por não gostar. Porque a democracia, a Constituição, ela sempre teve instrumentos para impedir, democraticamente, que alguma coisa saísse do eixo. Sim, e aí, Isso não fazendo. justifica Não tomadas, isso justifica. não justifica golpes, né? É isso Principalmente em mesmo. nome de Deus e da família, como a gente está vivendo hoje, inclusive. Exatamente. E aí, a gente pegando esse ganchinho, quando houve as eleições estaduais, já ainda em, né, 67, já, não, minto, 68, iniciando por 67, o que acontece? Houve as eleições e a oposição ganhou com vitórias muito expressivas. E aí, logo em Sim. seguida, vendo que, tipo assim, não estão seguindo a minha cartilha, vamos criar Aham. mais atos institucionais. Aí, logo em seguida, a gente tem o 2, que é E para. detalhe, né? Que ato institucional é só de nome, porque eram É, atos inconstitucionais, né? exatamente. Porque era uma forma, né, que eles tinham de legislar contra a lei. Absurdo, né? Legislar contra a lei. Né? Então, quer dizer, esses atos institucionais, que deveria chamar de AI, porque doía né? Muito, né? Esses atos institucionais, eles, na verdade, foram atos inconstitucionais Completamente. para dar legalidade para a ilegalidade, para eles fazerem todas essas atrocidades que fizeram. Mas o mais interessante é que esses atos eles tinham tempo, e um tempo até breve. Alguns meses, durou um ano e tal, mas a parte mais Os prazos, reacionária do militarismo, eles não queriam isso, eles queriam alguma coisa mais permanente, até chegar lá no 5, e aí durou 10 anos. Sim, e isso te falando, logo foi uma coisa tão bem articulada, no meu ponto de vista Uhum. histórico, porque Uhum. eles derrubam os partidos políticos. Acaba isso. Sim. Nós temos o Uhum. Arena, né, que vai ser a Aliança Renovadora Nacional, que de renovadora não Uhum. tem nada, e nós vamos ter o Uhum. Movimento Democrático, que é o MDB, que vai ser só para ser uma oposição, tipo assim, vamos deixar eles ali, que é bom ter um Sim. inimigo perto, e se eles fizerem Uhum. alguma coisa, a gente vai lá e veta. Porque foi isso que Uhum. eles fazem. E logo em seguida, quando eles criam o segundo, eles criam esses 2 partidos, e não Uhum. contente, eles vão criar em 66 o número 3 e o número 4. O 3, Sim. o 3 na minha também, eu sempre falo assim, Sala, o que é quando estabelece o fim das eleições diretas, para mim isso vai Ah. ser o voto de cabresto militar. Porque eu vou Uhum. escolher quem vai governar. Entendeu? Porque se Uhum. você não tem mais eleição direta, você vai fazer indiretamente, você é o voto de cabresto militar. Eu vou escolher. É o dono o É. dono da situação. Uhum. E Uhum. logo em seguida, com o 4, eles podem elaborar uma nova Constituição, que vai ser a de 1967. Que também, para mim, é uma Uhum. loucura. Porque o Brasil, Uhum. eu penso que assim, uma das grandes loucuras do Brasil é que nós já tivemos 7 constituições. Uhum. Cheia de brecha. Porque a nossa Constituição, para mim, também ela é cheia de brecha. E aí o que acontece? Nós temos também, só dar um avancinho na história, acaba o Aham. governo de Castelo Branco, né? E Uhum. entra o Costa e Silva, que vai ser nesse governo que a gente vai ter o pior, para mim, né? O pior que vai ser Não, isso assim, aí o sem dúvida, AI-5. inquestionável.
O mais sombrio, e o mais terrível de todos. E aí, que vem agora que eu tenho várias perguntas sobre isso aqui que já deixaram pra gente, sobre a questão de censura. Aham. Censura é violência? Não é? Eu penso, bom, você está falando com um jornalista, né? E o jornalista que não entende, que não concebe a liberdade na sua totalidade como alguma coisa mais do que necessária, né? Mas sim indispensável. Então a gente não pode realmente brincar sequer com alguma coisa que seja autoritarista, que venha retirar das pessoas, porque a gente está falando de retirar das pessoas. Você Sim. veja, lá no começo, quando no golpe, né, quando o golpe aconteceu em 64, eu falei, tinha apoio da classe dominante. Olha, gente, procura no Google em que momento da história a classe dominante fez alguma coisa pelo povo em geral. Lá atrás, lá quando deram o golpe da República, era a sociedade, classe A, que estavam ali patrocinando aquele golpe. Né? Então não foi popular, pelo contrário. Né? Esse golpe de 64, teve de 30 e tal, chegando a 64, na década de 1960, a gente vê que teve um outro golpe que, repito, teve apoio da imprensa, teve apoio da sociedade, classe média alta, né? Enfim, teve apoio de várias instituições da sociedade brasileira. Né? O problema é que, uma vez quando você abre mão da democracia, da sua liberdade, e entrega para alguém que diz que sabe o que você precisa, eu sei, Júnior, o que você, Júnior, precisa. Eu sei. Então me dê plenos poderes que eu vou resolver o teu problema e o problema de todo mundo como você. Né? Então, o grande problema é que mais tarde... detalhe, teve apoio da igreja também, o golpe. Sim, Mais sim. tarde, as redações foram fechadas. Né? Então, quer dizer, muita gente, para não dizer toda a gente que apoiou, quando chegou lá no AI-5, né, perdeu tudo, absolutamente tudo. Porque quem assume o poder através da força, ele não assume ali meia hora e depois entregar. Né? O poder, ele gera poder e sobe a cabeça, e foi o que aconteceu, nós ficamos aí Sim, e esse período. normalmente as pessoas que tomam posse do poder pela força, elas são apaixonadas pelo poder. Sim, isso é tudo. Né? Apaixonadas e Né? aquela paixão Doente. desvirtuada, É. doente, né? Porque para tomar alguma coisa, é como, por exemplo, eu sou apaixonado por aquela pessoa e ela tem que ser minha, e vai lá e mete uma coleira no pescoço e puxa. Quer dizer, não é assim que funciona. Né? Não, Então, e para os alunos que estão assistindo, o AI-5, ele dá o poder ao governo, no caso ao presidente, né? Poderes totais de reprimir absoluto. as oposições, fechar o Congresso Uhum. Nacional, Assembleias Legislativas e Câmara de Vereadores, suspender direitos políticos de quaisquer cidadão pelo prazo de 10 anos, não é, como você estava falando, né, Hélio, não é 6 meses, não é um ano, são 10, caçar Os outros mandatos de tiveram um quem foi... prazo bem reduzido. Sim, os outros tiveram prazo reduzido. Caçar mandatos parlamentares e suspender a garantia do habeas corpus. Para quem não sabe, gente, habeas corpus é aquilo que, quando você é preso e não tem provas circunstanciais, você pode ser liberto até que surja, o processo vai andando. Então, eles suspenderam isso. E isso, Hélio, no meu ver, vai acontecer o quê? Você tira a possibilidade daquele inimigo de se defender. Uhum. Ele é preso, e aí a gente começa com as questões que a gente vai falar daqui a pouco, que é sobre as torturas, toda essa perseguição. Mas antes eu queria falar sobre uma questão que eu adoro nessa parte da ditadura, que é tipo assim, os artistas. Ou seja, quem não foi a massa de manobra, eles começam a lutar contra. E a gente tem, por exemplo, Alegria, Alegria de Caetano Veloso, em 67, que eu acho máxima essa música, e ele faz uma crítica maravilhosa. Só um minutinho, Júnior. Janaína aqui. Oi, Janaína. Sim. Beijo para todo mundo. Fala assim, bendita a hora que eu entrei nesta live, eu e minhas filhas acompanhando. Beijo para você. Obrigado. Beijo, Janaína. O Fábio colaborando aqui. Censura é violência contra a verdade. Ai, adoro o Fábio Klein. Minha prima na Alemanha, gente. Oi, Mari. Eu fico prestando Mas vamos atenção lá. no que você fala e não vejo.
Vamos lá, mas aí então o que acontece? Aí nós temos o Proibido Proibir, né? Também de Caetano Veloso, de 68, que foi. Ele fez um discurso muito inflamado, né? Digamos assim, no final dessa coisa, dessa canção. E por fim, o Caminhando para Não Dizer Que Falei de Flores, né? Que é do Geraldo Vandré, que também, para mim, acho que foi o hino desse momento da Foi ditadura. torturado. Torturado. E aí vamos lá. Quando a gente entra nessa questão de tortura, obviamente que muita gente foi morta na ditadura. A gente consegue ter noção disso graças à Comissão da Verdade. E o governo do general Médici foi o mais violento. Eu me lembro na faculdade, quando eu me deparei com a papelada, quando as fontes históricas, etc. e tal, que ainda não eram muitas. Depois, quando teve a Comissão da Verdade, eu comecei a né, pesquisar e olhar. E, cara, para te dizer a verdade, eu acho que, tipo assim, muita gente foi torturada, obviamente, muita gente morreu, muita gente sofreu, e a população, de certa forma, eu acho que no início, isso que você está falando, ela apoia sabendo, ela apoia tendo consciência. Isso, como que o jornalismo encara isso? Pois é, Júnior, veja só, é aquilo que eu te falo. Para chegar até o golpe, muita coisa aconteceu. E o contexto, repito, era outro, né? Então, o temor, né, de que o comunismo assumisse o país, que o nazismo, né? Enfim, tinha outras correntes também, né? E então, isso tudo foi fomentado pela grande imprensa e colocado no coração do povo brasileiro esse temor. E claro que quem tem mais a perder numa situação dessa são os donos das empresas, dos bancos e uma série de outras coisas, né? Toda vez que um governante tenta fazer alguma coisa pelo povo, ele é logo taxado de comunista, né? Veja que Jango, por exemplo, né? Que foi o grande problema, foi o Jango. Foi, né? O que ele queria fazer? Reforma agrária. Lá atrás, reforma agrária. Ele dobrou o salário mínimo, que era muito, muito mínimo. Né? Então, pronto, é comunista. Né? Ele simplesmente decretou, encampou as refinarias internacionais aqui no nosso Brasil. Petróleo é nosso. Não era. Né? Então, o que acontece? Quando alguém toma essas posições, né? Por exemplo, tem uma outra coisa também que o Jango fez, né? Eu estou falando do Jango porque foi a partir daí que veio o golpe, tá, gente? Então, o João Goulart. Né? Então, o que acontece? Quando ele vem e diz que só iria as empresas internacionais, a maioria americana... Sim, né? Os Estados Unidos estava de olho em todas as riquezas, exatamente. E as empresas internacionais só poderiam enviar 10% do seu lucro para o exterior, exatamente, e o resto tinha que aplicar aqui, os americanos, o que eles fizeram? Não gostaram. Simplesmente colocaram muitos dólares aqui para patrocinar um golpe. Sim, e vale lembrar que em 1910, até 1910, quando teve a Revolução Mexicana, os Estados Unidos estavam bebendo o petróleo do México. Quando eles viram que já não tinha mais como, eles se olharam para o Brasil. Exatamente, como gafanhotos. Então, na verdade, esse golpe ele foi patrocinado, financiado, né, pelo dólar americano, né, pelos interesses americanos. Ele foi financiado através dos militares, que militar, repito, quando sai do quartel para assumir poder, se chama golpe, não tem esse negócio de interesse, nação, nada, isso é conversa fiada, né? E também aconteceu, né, daquele deputado do MDB, o Márcio Moreira, né? O Márcio Moreira, ele, um dia antes do AI-5, no dia 12 de dezembro de 1968, né, ele vai no Congresso e fala o seguinte, ele chama, né, de coutos torturadores, os militares estavam no poder, né, ele diz para as namoradas de militares, para não namorarem mais os militares, para as mães não levarem os seus filhos no desfile de 7 de setembro, e escrachou com o governo militar, né?
Então, o que aconteceu? Ele, ao fazer esse tipo de discurso, mexeu em vespeiro. Os militares pediram a cassação dele ainda lá atrás, antes do AI-5, tá? Que ainda passava por Congresso e tal, né? Foi uma votação esmagadora negando esse pedido, e aí então foi estabelecido no dia 13, detalhe, sexta-feira 13. Sexta-feira 13, né? Esse ato institucional que aí então deu plenos poderes para os militares lá na frente, né? Então, na verdade, a gente vê assim que os jornalistas ajudaram, a imprensa, a grande imprensa ajudou a população a temer. E ela também ajudou, junto com a igreja, aí veio a marcha, né, que a gente já falou aqui, né, a marcha com Deus, na família com Deus, pela liberdade. Isso é lindo, lindo, maravilhoso, né? É aquela coisa de Deus acima de tudo. Então, no final da história, o que aconteceu? Se criou um ambiente. Não queremos comunismo, não queremos nazismo, não queremos nada. A gente quer o Brasil independente, tal, soberano, blá, 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 Deus, igreja, família, pum, 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 beleza. E depois, no final, todo mundo se ferrou. Então, eu penso o seguinte, que a gente não pode, hoje, pensar que exista um outro caminho que não seja o diálogo, que não sejam os caminhos legais, institucionais, né, para que a gente chegue aonde a gente quer. O brasileiro precisa aprender a conviver com o diverso. Ele precisa entender que, ora, vai estar um no poder, ora, vai estar outro. Vai para lá, vai para cá. Isso é democracia. A América vive assim, né? De um lado para o outro. Ah, lá não tem comunismo. Tem partido comunista sim. É que os partidos maiores lá, né, são dos democratas e os republicanos e fica polarizado. Mas o fato é que eles são também distintos em si e a gente precisa entender que é possível caminhar sem que alguém chegue e diga assim, olha, eu sei é bom para você e por isso eu vou tomar isso tudo aqui, eu que vou mandar e vou dizer o que é bom. Sim. Eu Nunca vejo... é bom. Quando você perde seus direitos, assim, sabe? Isso não é bom. Por exemplo... Quando você fica impedido, isso não é bom. Não, e tem mais uma questão inicial lá que você fica falando agora, a respeito da arte. Eu costumo dizer que não é porque a gente fala e pensa que a gente é diferente dos bichos. Eu não sou nenhum apaixonado por artes. Eu não tenho quadros na minha casa. Mas eu acho a arte, a cultura, exatamente aquilo que nos difere dos bichos. Né? Porque os bichos fazem, até se comunicam. Né? A gente fala, mas eles também se comunicam. Às vezes, muitas vezes a gente fala, mas não se comunica. Os animais não falam, mas se comunicam. Né? Se reproduzem. Enfim, comem, bebem. Então, o que realmente nos difere, para mim, é a capacidade de fazer arte. E quando o povo ele abre mão da arte como se fosse alguma coisa sem importância, a gente perde com isso a nossa identidade, a gente perde com isso a nossa história, a gente perde com isso a nossa liberdade. Né? Então, a gente precisa entender que lá atrás, quando todo mundo, os jornalistas que depois foram perseguidos e mortos, né? Que tiveram que trabalhar na clandestinidade para poder atacar o governo que eles apoiaram lá atrás. Não é? Então, todos esses, a gente tem aí a Ordem dos Advogados, que também, né, os advogados tiveram um papel brilhante também nessa retomada, nessa resistência. Então, eu coloco aí artistas, advogados e jornalistas. Esses é que realmente lutaram bravamente com o povo, claro, né, falando dos movimentos, né, da garotada, dos estudantes, da universidade, dos professores, tudo isso. Mas esses três, para mim, como é que fizeram a diferença? Sim. E o que acontece? Eu só queria também, não podia deixar de falar disso, sobre o DOI-CODE, né? Já com grande força no governo de Médici. E o que acontece? Não tem como não deixar de falar de uma das várias mortes que teve. Eu acho que uma das que são mais emblemáticas para mim quando eu estudei na faculdade foi a do filho da Zuzu Angel, que ela era uma estilista famosíssima, etc. E ele foi preso. E os métodos de tortura utilizados para ele foram horrendos. Ele levou uma surra e foi amarrado num jipe, a boca no cano de descarga de um jipe. Gente, isso para mim, eu acho que eu tenho isso na memória até hoje, de como isso deve ter sido horrível pro Stuart. E a Zuzu Angel,
eu vejo assim ela como uma, além de outras pessoas, outras celebridades, né? Ela chegou a fazer um desfile, ela levou isso para fora do país, outros lugares do mundo sabiam o que estava acontecendo no Brasil, e Para a ela fez um Europa e desfile tudo. para a Europa, exatamente, ela fez um desfile de noiva, onde todas as noivas estavam de preto. Eu acho isso assim, Uhum. o maior concurso da época. E aí, né, caminhando um pouquinho, né, para Brasil 2020, né, e o Ah, historiador Caio Prado Júnior, ele deixa assim que ele fala num dos livros dele, né, A Formação do Brasil Contemporâneo, que a exploração extensiva e simplesmente especuladora, instável no tempo e no espaço dos recursos naturais do país. Eu acho que assim, o nosso país ele é um país muito rico, obviamente. Eu uhum, acho que essa exploração em todos os sentidos continua, porque economicamente a ditadura fez uma merda no país, a gente ficou com. uhum, Logo em seguida, a gente entrou numa inflação gigantesca, porque a gente, obviamente, os interesses eram internacionais, eram estrangeiros. uhum, uhum. E você está falando sobre várias coisas, me veio uma coisa na cabeça que eu não tinha colocado no texto. Foi um trabalho, que você lembra, né? Eu desenvolvi com o terceiro ano em 2017. Foi em 2017. Foi o meu terceiro ano que eu peguei, em 2017. E eles não tinham a mínima ideia do que era uma ditadura. Eles simplesmente Uhum. achavam que, tipo assim, alguns da sala apoiavam o retorno da ditadura, que tinha que ter uma intervenção, que tinha que ter um poder ali. E hoje a gente vê que as pessoas elas estão continuando defendendo isso, e muitos jovens estão defendendo esse retorno da ditadura. Uhum, Porque, na realidade, eu acredito que não tenham uhum. vivido. E eu fiz com eles um projeto de Principalmente, três Júnior, meses, onde eles principalmente os viveram jovens, realmente porque o que eles era não uma ditadura. tiveram muito acesso, né? Eles Sim, não viveram, não é? Eles, né, não se interessam, não se interessaram muito por esse momento histórico do nosso país e tal. Mas eu posso, de uma forma muito simplificada, que é sempre a minha opção, de dizer que a ditadura, a, a retirada dos direitos das pessoas, direito de se expressar, direito de se expressar de todas as formas, artisticamente, musicalmente, né? É, enfim, de formas mais diversas, né? Quando alguém retira isso porque ele quer tirar de você, né? Sem a sua permissão, porque ele simplesmente quer tirar de você isso para que você não o interfira nos seus projetos, né? Eu vejo que isso é muito parecido com um agressor de mulheres, por exemplo. Esses da Lei Maria da Penha, sim, sim. né? Se você fizer acompanhar a linha do tempo, a timeline, né, desses agressores, ela começa com um grito, né? Começa com cala a boca, começa depois com um xingamento, né? E aí vai avançando. Daqui a pouco tem um tapa, daqui a pouco tem um empurrão, segurar com força e machucar. Daqui a pouco vai para a agressão física, né? Depois de ter passado por várias agressões verbais, até chegar ao homicídio, que a gente chama hoje de feminicídio. Então, para mim, quando alguém toma o poder com força, é exatamente isso que vai acontecer ali na frente. Ele usou uma força assim, depois ele vai usar uma força assim, e aí são esses atos institucionais que eu prefiro chamar de inconstitucionais, Uhum. né? Até chegar ao quinto, que simplesmente acabou com tudo. Aí acabou com a nossa cultura, acabou com a nossa arte. Não fossem esses, um Chico Buarque de Holanda, um Caetano Veloso, né? Enfim, e tantos outros, né? E os jornalistas mesmo com o seu Pasquim. O Pasquim foi sensacional, sabe? Então pensar que os jornalistas tinham que ficar se escondendo para poder rodar um jornal e distribuir, isso me enche de orgulho, né? Não me orgulho lá em 64 quando eles apoiaram isso, mas eu me orgulho depois que eles perceberam a cagada que eles fizeram, né? De tentar então restaurar, né, a democracia e até mesmo restituir, né, aquilo que eles mesmos entregaram, né, contra o povo. Então eu vejo que a arte, a cultura, elas são fundamentais e toda vez que ela é agredida, esse é o tapinha, esse é o primeiro palavrão que essas pessoas autoritaristas fazem, né, até chegar aquele momento de acaba tudo, né? Então a música Cálice, como você falou, né? É o Aham. cálice, Eu nunca cala mais a me esqueci boca, dessa música, gente. né? Cala a boca. Então, né? Então é interessante que você vê que os nossos artistas tinham que se esforçar para tentar driblar, né? Se fala muito, aí eu não sei se é verdade, mas que um jornalista colocou lá na manchete que 50% dos militares são
corruptos. Aí sofreu uma repressão, e aí disse que ia refazer, e aí no outro dia ele colocou lá, 50% dos militares não são corruptos. Foi ótimo. Então, quer dizer, na verdade, no final da história, você vê como é que eles driblavam, como é que eles usavam as palavras, não é? Como é que eram sutis para tentar falar as coisas, né? A própria Elis Regina também sofreu pra caramba a repressão. Elis. Né? E assim, Hélio, hoje em 2020, a gente vê um movimento, de novo, da moral e bons costumes, da fé, da ordem, Deus, a família, a moralidade. Família. E aí tem uma pergunta que assim, por que que eles atacam sempre as minorias? Seria porque elas são mais rebeldes? Porque quando, eu me lembro, a Larissa está aqui assistindo a gente, a Lari, quando a gente foi fazer o laboratório para fazer Boogie Woogie, que era uma produção da Globo, a gente participou, a gente teve um laboratório sobre os costumes da década de 70, 80, etc. A liberdade sexual era muito... Assim, a liberdade de conduta era muito grande, a gente não tinha liberdade política. Hoje, se tem, né, uma liberdade política muito grande, digamos assim, mas a conduta parece que está cada vez mais sendo ressarcida, sendo fechada, né? E aí atacam as minorias, atacam o negro, atacam o homossexual, atacam a mulher, atacam todo mundo. Seria porque, como disse a pergunta da aluna, seria porque, tipo assim, essas minorias elas questionam mais? Quem é minoria já sofre, só pelo fato de ser minoria, né? Porque sofrem, elas questionam, porque isso é natural. E ser questionador num ambiente em que não se permite questionar, incomoda, né? Sem contar que é muito mais fácil você atacar a minoria do que a maioria, né? Sim. Então a gente vai muito por aí. Mas eu costumo, quando as pessoas falam que o problema do Brasil é que os políticos são muito corruptos e tal. Olha, gente, eu sinceramente, eu vejo assim, os políticos, eles passaram por uma escola igual a gente passou. Os políticos frequentaram igreja igual a gente frequentou. Os políticos, eles, né, frequentaram um clube como a gente frequentou. Enfim, eles são pessoas como a gente. Num dado momento da vida deles, eles foram lá para a política, né? Só que eles foram forjados, né, nessa forma social igual a minha e a tua, né? Então eu penso que não tem essa coisa. Por exemplo, outro dia eu fui num banco aqui no centro, né? E eu cheguei lá no banco, a caneta que era Bic, a caneta esferográfica Bic, ela estava chumbada na mesa para o cliente poder, né? Surreal, e né? tinha também um grampeador que também estava chumbado na mesa. Aí eu fico perguntando, cliente de banco que frequenta o banco, precisa realmente chumbar uma caneta esferográfica? Para quê? Para não ser roubada? Eu fico vendo hoje esses movimentos morais. Olha, quem dera se a gente pudesse, mas aí seria ditadura, tá? Mas quem dera se a gente pudesse procurar ver os impostos de renda de toda essa gente que é contra, por exemplo, a roubalheira. Tem um monte de gente passando perna no imposto de renda, sem declarar o que realmente deveria declarar, para não pagar o que deveria pagar, e aí diz, eu sou completamente contra, sabe? Me fugiu agora a palavra, né? Essa taxação. Corrupção. Eu sou contra a corrupção, né? Mas a primeira oportunidade que ele tem de mostrar que ele realmente é contra na sua vida, ele é contra a corrupção dos outros, mas ele não é contra a sua corrupção. Porque se você não declara o que você tem que declarar no imposto de renda, você é um corrupto, porra. Você já respondeu 2 perguntas já com essa fala. Então, eu acho muito lindo o discurso moralista, o discurso da família, né? Eu conheço gente que ama tanto a família que tem 2. Fantástico. Fantástico esse momento de silêncio. Fantástico. Então, esse tipo de discurso é que, para mim, não cola, irmão. Sabe? Não cola. Hélio, outra pergunta aqui. Como que o jornalismo e a história vem essa nova onda de terraplanismo, intervenção militar, Deus acima de tudo no Brasil e o descumprimento da... Gente, cortou quando eu fui imprimir. O descumprimento da quarentena. Bem, terraplanismo na visão histórica, intervenção militar na visão histórica e Deus acima de tudo na versão histórica, o que acontece?
Gente, não existe. Quem já teve aula comigo sabe disso. A Terra não é plana. Não há. Na Grécia Antiga, Há Egito controvérsias, meu Antigo, irmão, há controvérsias. há 4.000 anos atrás já se tinha a ideia de que a Terra é redonda, tá? Intervenção militar é o que a gente está falando já aqui agora. O pessoal, eu acho que é falta de lógica, de experiência. Eu não sei se você viu aquele vídeo recente que saiu agora, eles estavam manifestando, volta à ditadura, o policial foi, porque isso é contra a Constituição, você pedir intervenção Sim, militar, o exatamente, uma policial foi e violência. prendeu o rapaz começou a gritar, pai, pai, estão me prendendo, pai! Ficou desesperado. É, E como que é o impressionante. jornalismo vê isso, essa questão toda? Eu não vou lembrar qual foi o filósofo, quem foi, que filósofo lá atrás, no tempo da Grécia, antes de Cristo, lá era considerado um cientista, né? Sim, Aliás, a sim, sim. filosofia é mãe da ciência, não é? Sim. Que ele entendeu que lá, imagina, até na Idade Média se pensava que a Terra era quadrada, né? E lá atrás teve um filósofo que eles ficavam lá sentados lá naqueles altos lá das ilhas gregas lá, né? Apreciando o horizonte, o mar e tal, e ele se deu conta de que a Terra não era quadrada, porque ele observou que vinha uma embarcação com um mastro muito alto, Uhum. e ele notou que lá no horizonte aquele mastro foi subindo bem devagarzinho, bem devagarzinho. Sim. Então ele entendeu, é o movimento da Terra, né? E ele viu, não pode ser plana. Não foi crescendo em função da aproximação. Ela foi 5.000 surgindo. anos depois, as pessoas estão achando que a Terra é plana, gente. Então no final da história, a gente, né? Mas assim, mas que bom que a gente está na democracia e pode até conceber a possibilidade, né, de um líder de uma nação dizer que a Terra é quadrada ou plana, ou seja lá o que for, menos redonda, né? Tem um link da NASA que você pode ver o satélite lá de cima online. Tá tudo bem, mas isso aí dá trabalho. Enfim, no final da história, eu penso o seguinte, que quando um jornalista se levanta contra essas questões que deveriam ser absurdas, que na verdade tão absurdas que não deveriam nem haver. Concordo. Né? Quando um jornalista ele se levanta contra, porque o jornalista, gente, ele não é só aquele que faz notícia, não. O jornalista ele é aquele que também tem opinião, né? É aquele que faz crítica. Né? Cabe ao jornalista a crítica, a opinião, né? Não é só ficar retando o crime, enfim, falando do que aconteceu em Brasília. Então, a gente começa a entender que quando a gente toma uma posição para poder dizer, gente, isso é um absurdo, então logo surge aquele. Porque, olha, assim como no passado, né? Assim como no passado, qualquer um, eu falei aqui do Jango, né? Que só porque quis ajudar as classes, né, dos trabalhadores e trazer soberania para o país, ele foi taxado como comunista. Ele flertava mesmo? Sim, flertava, mas estava longe de ser comunista, gente. Né? Flertava sim, aquela época era uma época que o comunismo estava em expansão, E a então gente está mas vivendo a não tinha Guerra nada. Fria. Exatamente. Né? Assim, tirou dinheiro do americano, deu dinheiro para o trabalhador, é comunista. Hoje, né, a gente entende que o próprio povo, porque sabe qual é o problema da censura hoje? E isso eu queria muito falar, eu não podia ir embora sem falar sobre isso. Sabe qual é o problema da censura hoje? É que essa censura ela está sendo feita pela própria população brasileira. Quando você fala alguma coisa, vem logo não sei o que, não sei o que, não é isso. Sabe, essa coisa de querer defender a todo custo, por exemplo, o presidente, o senhor Jair Bolsonaro, né? Quando você fala alguma coisa que discorda da opinião dele, né? Vem logo alguém que desce o cacete em você. Se você coloca uma postagem no Facebook, no Instagram, daqui a pouco aparece alguém dizendo que você é isso, que você é aquilo outro, que você é comunista, né? Bom, então hoje o mais crítico, sabe, Júnior, é que hoje nós estamos sendo cerceados do nosso direito de expor a opinião pelo próprio povo. E é esse povo que está indo com faixas à volta do AI-5. Pedindo a volta É isso que eu não do consigo AI-5. entender. Né? Então, isso é que me espanta, porque quando tem lá um general, um tenente, ou seja lá o que for, né, falando essas coisas, a gente lembra do passado recente, nem tão longo, nem tão distante assim do país, né? A gente beleza, a gente espera que um general fale isso, ainda que muitos, né, nem comente isso, né? Não estou aqui generalizando, não. Né? O que me espanta é ver que a sociedade hoje fica
E detalhe, a sua grande maioria, e aqui eu arrisco dizer, né, hipocritamente, não é contra a corrupção, mas se um guardinha parar ele lá, ele, pô, guarda, facilita a minha vida aí, e toma, tá, tá. Ele é o corruptor, ele é o corruptor. Então a gente precisa entender que nessa história, nessa situação, todo mundo tem participação nisso. Então uma coisa é você ser censurado pelo poder autoritário, e outra coisa é você ser censurado por um colega, por uma pessoa que convive com você só porque você não pensa igual a ele. E eu vou te falar isso que, assim, normalmente pessoas como nós dois, que temos, assim, nos posicionamos sempre, a gente paga um preço muito alto por isso. Porque, por exemplo, em ambiente educacional, a gente às vezes abre aspas, obrigado. Porque o aluno X é assim, o aluno Y é aquilo, a gente tem que tomar uma posição. E nem sempre é assim que funciona. Sabe, eu já tive alunos, né? Eu já tive um aluno uma vez que repetiu um primeiro ano para fazer novamente, e eu tive uma conversa muito séria explicando para ele por que ele deveria fazer novamente o primeiro ano. E assim, ele mudou. O ensino médio dele, ele foi um outro rapaz. Porque o que acontece? Você está falando, eu vejo assim, tem todo mundo achou porque ele não pode ser reprovado, ele tem que ser reprovado porque ele não presta, ele é isso, é aquilo, ele não para, etc, etc. E foi o quê? Foi um momento assim de uma conversa, de explicar, ele mudou. E eu vejo que muita gente, na época, era contra essa posição. Vamos aprová-lo então. Já que não pode reprovar, vamos aprová-lo, porque senão ele vai embora, não sei o que. Ele mudou. Hoje ele é um outro rapaz. Eu acho que, assim, você tomar uma posição sobre algo é algo que você tem que, assim... Tem uma hoje não se aí, tem, quando eu falo de hipocrisia, assim... Oi? Então, eu penso... que você tomar uma posição hoje sobre determinados assuntos é muito perigoso. Porque você tem que cumprir aquilo. Porque a maioria das pessoas, elas tomam uma posição e logo em seguida elas falam assim, não, a maioria não fez, entendeu? É muito, isso eu vejo muito na área da educação, muito. Então, às vezes, a gente perde o aluno, a gente perde a motivação do aluno porque ninguém toma uma posição positiva perante ele, sabe? Eu vejo essa hipocrisia do coitadinho, porque ou então porque já jogou a toalha mesmo, não presta. Eu vejo muito isso na educação. Sabe? E a posição, eu acho assim muito essencial nessa questão de tá muito hipocrisia. Difícil as pessoas, né, por exemplo, né, cara, você colocar um técnico dentro do seu grupo, né, e depois contrariar esse próprio técnico, não sendo você técnico, né? Então tem uns absurdos assim que a gente não consegue compreender, né? Eu concordo, as pessoas ficavam falando lá, criticavam o Bolsonaro, quando perguntam, dizendo, olha, eu não entendo nada de economia, quem entende é o Guedes. As pessoas técnico, né? E então, assim, tem exageros aí, né? Sim, sem dúvida nenhuma, tal. Mas aí eu não entendo assim, bom, tudo bem, então vamos lá, vamos falar de economia. Então quer dizer que o Guedes é economia. Então o que o Guedes determinar é o que está correto, né? Eu não posso chegar, não, mas isso eu não aceito. Né? Então a gente agora está falando da saúde, né? A mesma coisa, colocou um técnico, uma pessoa renomada dentro da comunidade médica científica e tal, um cara que ouvia, que conversava, que seguia os protocolos. Hélio, temos 2 minutos restantes, o Instagram acabou de me avisar. Bom, então é isso. O que eu queria dizer é o seguinte, é que eu não sou Bolsonaro, eu não sou PT, eu não sou esquerda nem direita, não sou azul, eu sou a favor incondicional da liberdade de expressão. Eu penso que você tem o direito de chegar e falar assim, Hélio, você não sabe nada, você é um Zé Mané, você não acrescenta nada. Ótimo, maravilha, que bom que você pode dizer isso. Porque se voltar ao AI-5, você não vai poder falar isso, não. Principalmente se eu estiver no poder. Concordo. Eu coloco você lá no porão e acabo com a tua raça. Gente, só antes de terminar, eu queria agradecer muito você, Hélio. Você sabe que eu sou seu fã, sempre fui. Adoro essas matérias, adoro o jornal La Reina. Quero mandar um beijo para ela, quero mandar um beijo para tia Linda, quero mandar um beijo para todo mundo que assistiu a gente, Lari, #Viva a Liberdade. E assim, gente, eu queria terminar agradecendo você, Hélio, e com um texto fantástico no livro Brasil Nunca Mais Foi publicado em 85, que fala durante... Oi. Então, queria terminar aqui com esse texto do livro Brasil Nunca Mais, que foi em 1985. Tem 1 minuto ainda, vamos lá, ó.
Durante a ditadura militar, a tortura foi utilizada em pessoas de todas as idades, sexo ou situação física, deficientes e psicológica. Assim, crianças eram sacrificadas diante dos pais. Eu não consegui te ouvir, Júnior. Voltando aqui, Travada em nenhum momento. repetindo aqui. Durante a ditadura militar, a tortura foi utilizada em pessoas de todas as idades, sexo ou situação física e psicológica. Assim, crianças eram sacrificadas diante dos pais, mulheres grávidas tinham seus filhos abortados, esposas sofriam aborto. Gente, desculpa, o tempo acabou. Não deu pra gente terminar. Deixa eu tentar aqui falar com o... Peraí, eu vou voltar aqui, gente. Voltei aqui. Vamos ver se a gente consegue terminar o texto. Gente, desculpa, é que o Instagram ele só dá 1 hora. Deixa eu ver se o Hélio volta aqui pra gente poder pelo menos se despedir. Deixa eu mandar aqui uma mensagem pra ele pelo WhatsApp, porque... Pra eu tentar pelo menos a gente se despedir. Queria agradecer a todo mundo. É que o Instagram ele só dá 1 hora. E eu sabia que não ia dar pra fazer isso em 1 hora. Tá? Mas assim, eu queria muito tentar ler novamente o texto. Eu vou deixar salvo aqui, porque o texto é muito importante. Deixa eu te chamar, botar aqui. Hélio, entra novamente, por favor. Tá? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, o pessoal tá entrando aqui. La Reina. Gente, quero pedir desculpa. O Instagram só dá 1 hora. Mas assim, eu gosto muito de conversar com gente inteligente. Aí eu converso com o Hélio, eu vou me perdendo no tempo. Desculpa. Deixa eu só ele entrar aqui rapidinho, por favor. Que aí eu vou terminar com o áudio. Hélio, deixa eu ver se o Hélio já consigo convidá-lo aqui. Deixa eu ver se ele já está aqui. Ué? Não, fui no lugar errado. Cliquei no lugar errado, gente. Sorry. Então, olha só. A Hélio já entrou. Deixa eu chamar ele aqui. Convidando o Hélio. E aí, gente, o que que acontece? Eu queria terminar... Só esperar ele conectar aqui. Conectando. Ô, Hélio, não dá, menino. Eu perco o tempo conversando com gente inteligente. E é tão raro hoje em dia. Eu não consegui ouvir Então, no finalzinho. Uhum. Só aqui, deixa eu só novamente agradecer novamente a você, agradecer a todo mundo que assistiu. Teve gente já mandando aqui um monte de mensagem pedindo material. Gente, olha só, se vocês conhecem alguém que vai fazer o Enem esse ano, ou vai fazer alguma prova vestibular, eu tô liberando em PDF o materialzinho da Live Cut com os Que temas. sensacional, Júnior. Tá? Poxa, Para todo 10, mundo. 10. E assim, vai em PDF, vocês podem usar, compartilhar, etc e tal. E eu só queria terminar esse texto porque ele é muito importante. Eu até virei a página aqui ao contrário. Eu acho ele muito importante. Ele foi publicado no livro Vitor entrou. Gente, Vitor é outro rapaz muito inteligente. Muito tempo que eu não vejo você, Vitor. Quero te deixar um oi aqui pra gente marcar alguma coisa, um café que seja. Olha só, esse trecho do livro eu acho muito importante. É do livro Brasil Nunca Mais, foi publicado em 85, já no final, assim, né, da ditadura. Ele fala o seguinte: durante a ditadura militar, a tortura foi utilizada em pessoas de todas as idades, sexo ou situação física, no caso estou falando de deficientes, e psicológica. Assim, crianças eram sacrificadas diante dos pais, mulheres grávidas tiveram seus filhos abortados, esposas sofreram abusos para incriminar seus maridos. Enfim, foram anos sombrios que parte dos brasileiros parecem ter esquecido. E aí eu penso da seguinte forma: o poder que tem o livro, o poder que tem o conhecimento, sabe? O poder que tem o livro, o poder que tem o conhecimento. Eu acho que a primeira questão de um governo ditatorial é tentar derrubar o conhecimento. Assim como atualmente o Bolsonaro tem feito com o seu antigo ministro da Saúde. Enquanto a Organização Mundial da Saúde, gente, a Disney fechou. A Disney não ia fechar assim, vamos tirar férias. Ele diz, sai. Eu sei que tem muita gente que precisa sair, mas eu acho que o conhecimento, a cultura, o combate ao conhecimento é uma coisa muito fixa no regime ditatorial. Eu acho muito tenebroso isso, entende? E aí eu queria terminar com esse texto.
Então, assim, muito obrigado, Hélio. Pena que a gente teve esse corte, ainda fiquei de olho no tempo, mas o Instagram não perdoa. Tá tudo bem, Júnior. Eu aqui agradeço. É claro, volto a falar o que eu disse lá no começo, que eu entendi que o seu convite é para que eu apresentasse a minha opinião a respeito daquilo que você iria apresentar, sem nenhuma intenção de querer que as pessoas pensem como eu. Aliás, o tempo todo eu vim falando sobre a grande necessidade que o ser humano tem de evoluir, de conviver com pensamentos diversos, né? Então, eu cresço muito quando eu converso com uma pessoa, sabe? O próprio jornal, meu jornal em destaque, né? Que tem o Fábio Klein, né? Que veio comigo lá do comecinho, Um né? Quando beijo ele de era novo pro Fábio embrionário, Klein, porque o Fábio é né? uma das pessoas O que tá no Fábio, meu hall, assim, de... sabe? O Fábio ele tem uma história política de esquerda, né, brilhante e tal. E a gente convive na maior harmonia dentro do nosso jornal. É coisa mais fácil, por exemplo, você no mesmo na mesma edição ter lá uma matéria falando bem do Bolsonaro e outra falando mal. Sim. E aí você pensa, ué, mas como é que pode? Pode porque tem pessoas que trabalham nesse jornal e cada um tem a sua opinião e a gente permite que cada um expresse a sua opinião. Porque a gente não está falando para gente com dificuldade mental, gente. A gente está falando para pessoas que pensam. Eu penso que qualquer pessoa, até mesmo aquela que não sabe tecnicamente escrever o seu nome, né, não significa que ela não tenha uma sabedoria que a permita concluir coisas. Então, na verdade, a gente não tem essa coisa de querer fazer cabeça de ninguém, porque a gente não acredita nisso. Eu acredito no poder da informação, né? Eu acredito no poder da opinião, que colabora, né? E não faz, ela colabora. Então, poder conversar com pessoas, poder ouvir pensamentos contrários, diferentes, opostos, né? E isso é gratificante demais. Isso é que nos faz Hélio, crescer. chegou uma perguntinha aqui para você. Como que foi Vamos. viver na ditadura? Ah, meu Deus, daqui a pouco vai dar mais uma hora e você tem outro compromisso. Pausa para fechar essa, tá, Hélio? Como foi para você viver na ditadura? Eu nasci no último dia do ano de 63. Então, na verdade, eu sou filho do golpe, porque logo em seguida, no dia seguinte do meu nascimento, eu já estava no ano do golpe, né? Então, eu fui muito criança nesses momentos, né? Mas porque eu sempre fui muito interessado em conversar com pessoas e eu sempre gostei de conversar muito com adultos, né? Então, Capricorniano, né? Capricorniano. Pois exato. E aí a gente conversava, ouvia e aquilo me causava, sabe, alguma coisa. Eu não tinha percepção, a quem perguntou, eu não tinha percepção do que estava realmente acontecendo enquanto criança. Mais tarde, já adolescente, adolescente você sabe, né? Chegou na adolescência, questionamento e tal, e estava fervilhando aquela coisa. Foi do tempo para não dizer que não falei das flores, não, mas foi do tempo do cálice, né? Foi no tempo né, que as coisas estavam ali querendo aquela evolução, querendo explodir né, a democracia, querendo voltar, o povo querendo liberdade, os artistas enfrentando, né, e os movimentos se reerguendo novamente. Então quer dizer, na primeira vez que eu votei na minha vida, não votei nele, né, eu votei num candidato de centro, mas foi quando o PT lançou seu primeiro candidato a presidente, o Brizola veio pelo PDT, não é? Então eu estava com 18 anos ali e estavam retornando, né, os exilados estavam retornando para o Brasil e estava novamente, né, crescendo tudo aquilo, né, que o Brasil estava vivendo. Então, no final da história, eu não senti muito, foi mais mesmo de querer conhecer, saber, conversar com pessoas. Eu tive, Júnior, eu fui convidado para a inauguração da sala Olga Benário Prestes, Nossa, que é ótima a aconteceu história na da Olga. Cinelândia, né? E eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com o Luiz Carlos Prestes, Que né? E não foi bacana. uma conversa política, não. Foi uma conversa porque a gente sentou, conversou, eu era muito garoto e ele já estava lá com seus quase 100 anos de idade, né? Então, no final da história, eu conheci a menina que nasceu no campo de concentração nazista, né? E aí, quando você convive com isso, você falou aí das atrocidades, né, de crianças e adultos e mulheres e grávidas, né? Então, quando você senta do lado de uma pessoa que passou por aquilo, que você olha nos olhos e vê a história, sabe? Que não é contada pelo livro, ainda que os livros contem. Então, isso abala a gente, né?
Então eu penso que porque eu pude conversar com pessoas que foram realmente comunistas, né, que foram de direita, que, enfim, eu conversei conversava com militares pra caramba, conversava com pessoa do MR8, né, e de outros movimentos que haviam na época. Então eu penso que isso tudo me ajudou bastante, sabe, a compor uma compreensão de que a liberdade é muito importante, né? Poder se expressar é muito importante. Então, quando eu escuto uma coisa muito idiota, eu agradeço muito a Deus, porque a gente vive numa época que até os idiotas podem se expressar. Fantástico. Bem, Hélio, obrigado. Não vou te segurar, que eu sei que você tem uma live daqui a 54 minutos. Que eu vou estar assistindo também, vou fazer de tudo para estar assistindo. E aí é isso, gente. Muito obrigado, muito obrigado. Mas você quer agradecer alguém? Quer mandar um beijo para sua excelentíssima, maravilhosa, loiríssima esposa? Pode mandar. Não, eu vou dar um beijo nela daqui a pouquinho quando eu sair daqui dessa live. Ela tá ali do ladinho. Eu quero agradecer a todo mundo, a todos vocês que acompanharam a gente, que emprestaram seu tempo para ouvir, né? Não sei se foi agradável ou não. A nossa expectativa é sempre que seja, porque aquilo que eu falei, né? Às vezes a gente fala uma coisa que é bobagem para uns, mas, né, é riqueza para outros. Então eu torço para que tenha sido mais riqueza do que bobagem para vocês que acompanharam a gente. Júnior, meu carinho, meu respeito, minha admiração sempre por você. Obrigado. Show, obrigado, Hélio. Abraço. Fábio Klein, Valeu. entrou e já tô dando um beijo que eu tô terminando. Tchauzinho, Hélio. Abração. Até a próxima. Até a próxima. Bem, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, foi uma troca muito grande. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu. Quero agradecer a La Reina, quero agradecer a Fábio Klein, tia Linda que está lá no Rio, minha prima que está na Alemanha, Márcio. Márcio, eu quero assistir aquela live sobre com a psicóloga, hein, que você vai marcar outro dia, porque eu gostei muito da ideia. Tinha várias perguntas. Todo mundo que mandou pergunta, eu quero agradecer. Teve gente que perguntou sobre o projeto que eu fiz com o terceiro ano depois. Eu vou explicar a pessoa pessoalmente, porque o projeto foi muito grande, foram 3 meses de projeto, entendeu? Eu quero mandar um beijo para todos os meus alunos que assistem, não assistem agora, mas assistem depois, que vão começando a mandar mensagem para mim. Olha, gente, amanhã tem uma live do Márcio, segue ele aí, ó, Márcio.rbernardes, vai falar sobre educação e psicologia, não é isso, Márcio? Se eu não me engano, acho que o tema era esse. Repetindo, todos os alunos que quiserem vão receber, só mandar no direct, ou alguém que conheça, Márcio não tem aluno no ensino médio, né? Mas assim, vai receber o nosso cronograma da Live Cult. E eu queria, só para terminar de novo, porque teve gente que entrou agora, que está entrando agora assim rapidamente, né? Eu só queria terminar novamente, eu vou ler o texto sobre o texto do livro Brasil Nunca Mais, porque eu acho que ditadura no Brasil não cabe mais, as pessoas não estão realmente sabendo o que é a ditadura no Brasil, o que foi, na realidade, o que é com essa ideia louca de retornar, fecha congresso, traz os militares para a rua, não foi essa coisa que as pessoas estão defendendo nas ruas, gente. Isso não é real. E aí eu vou ler novamente para terminar o trecho, tá? Do livro Brasil Nunca Mais, publicado em 1985, que diz: durante a ditadura militar, a tortura foi utilizada em pessoas de todas as idades, sexo ou situação física, no caso os deficientes, e psicológica. Assim, as crianças eram sacrificadas diante dos pais. Mulheres grávidas tinham seus filhos abortados. Esposas sofreram abusos para incriminar seus maridos. Enfim, foram anos sombrios que parte dos brasileiros parecem ter esquecido. Eu termino com esse texto. Beijo para todos e até semana que vem. Talvez tenha outra live cult por aí, tá? Beijo, beijo. Tchau, tchau.